Agora que o nosso funil já está apresentável, não está pronto, mas já está apresentável, vamos criar os funcionários IAs que vai estar em cada uma das etapas. Então vou vir aqui no canto superior esquerdo, assistente IA, vou vir aqui nesse botão no canto superior direito, ó, adicionar assistente, gerar com IA, e agora o que vai acontecer? São 5 IAs que trabalham em conjunto para gerar o prompt com as melhores instruções do seu funcionário IA. Então sabemos que você precisa ter conhecimento de engenharia de prompt para criar o prompt mais correto possível. Às vezes você vê ali, a IA não está me respondendo direito do jeito que eu queria. Saiba que se você quer boas respostas, você precisa saber fazer boas perguntas. Lembre-se disso. Para se obter boas respostas, é exigido fazer boas perguntas. Isso serve para a nossa vida, assim como serve para IA também. No seu prompt de instruções para IA, você precisa colocar informações que sejam claras e que a IA saiba tão bem aquilo que ela deve fazer, quanto aquilo que ela não deve fazer. E para facilitar, criamos esse gerador de funcionário IA com outra IA. São 5 IAs que juntos vão fazer isso. Então vai criar algumas perguntas, eu vou clicar aqui em sim criar com IA, e ela vai fazer algumas perguntas, e aqui eu te dou uma dica, sempre preencha com o máximo de detalhes que você aqui nessa parte. Quanto mais informações você colocar, melhor vai ser o seu prompt final. A diferença é que você pode preencher com as suas próprias palavras cada uma das perguntas que ela preenche aqui, que ela vai formatar de uma maneira que a IA vai entender tudo aquilo que é essencial para o bom funcionamento dela. E mesmo que não fique 100% na primeira, depois é muito mais simples, rápido, fácil, intuitivo para você conseguir alterar. E vamos chegar lá. Então, por exemplo, qual o nome da empresa que o funcionário irá representar? Então aqui, ó, ao invés de colocar só o nome da empresa, eu já dei mais informações. Você é Isabelle, assistente de qualificação e vendas da imersão, o código dos eventos lucrativos. É aquilo que eu falei. Quanto mais informações precisas você der em cada resposta, melhor é o resultado final. Mas lembre-se que volume de resposta é diferente de qualidade de resposta. Por exemplo, a pergunta é: qual o nome da empresa que o funcionário IA irá representar? Eu tenho que dar detalhes em cima desta pergunta. Vamos supor que eu queira colocar volume aqui e comece a falar sobre produto, serviço, link, público-alvo. A pergunta não é sobre isso. Se não é sobre isso, não coloca. Qualidade, tá? Nas respostas. Eu vou enviar, vamos para a próxima pergunta. Quem será seu funcionário IA e qual o nome dele? Então, ao invés de só falar o nome, eu vou falar também qual é a função dela. Já respondi aqui. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou explicar somente as perguntas, tá? Qual é o trabalho principal do seu funcionário IA? Então, no caso, eu quero que ela faça a qualificação, deve atender, gerar raporte, empatia e rapidamente, em até 2 perguntas, qualificar e, de acordo com a qualificação, enviar um link específico. Eu até escrevi errado aqui, mas não tem problema. Aqui o intuito é você responder do seu jeito, a IA depois ela vai entender. O que o seu funcionário IA deve alcançar como resultado final? Aqui então no caso é qualificar o lead, identificando ali o nível de consciência que ele está e enviar o link de acordo com o momento de cada um deles. Que produto ou serviço o funcionário IA estará representando? Então aqui você digita com uma frase ali sobre o produto ou serviço, com as suas próprias palavras. E depois, abaixo disso, uma coisa que você pode fazer é ir na própria página de vendas, que já está construída, e você copia todo o texto que está nela. Copiar, vem aqui e cola. Pronto. Ó. Quem é o seu público-alvo? Aqui coloca com o máximo de detalhes possível. Qual é o seu público-alvo? Como ele pensa? Qual a idade ele tem? Que momento ele está? Isso é muito importante, tá? Em que momento o funcionário IA vai falar com os clientes? Qual a etapa do funil? Aqui vai ser após o preenchimento do formulário. Quais as principais dúvidas ou objeções que seu funcionário
deve estar preparado para enfrentar. Aqui o conselho que eu te dou é: pegue as dúvidas mais frequentes, as objeções mais frequentes, e não somente insira aqui, por exemplo, está caro, não é o momento certo para mim, eu não tenho certeza se o expert é bom, sei lá, tô inventando aqui. Lembra que a gente falou agora há pouco que se você quer boas respostas, você tem que saber fazer boas perguntas? Aqui tá um bom exemplo disso. Só enviar as objeções, você não treina a IA para entender o que ela deve responder, o que você quer que ela responda, quais são as respostas que você considera eficaz para que ela faça de fato. Então ela vai fazer do jeito que ela acha que é. Aí depois você fala assim, a IA não está bem o prompt, porque ou isso não funciona direito para mim, para o meu negócio, porque ela está viajando. Lembre-se, a culpa não é da IA, é sua, porque ela faz exatamente aquilo que você fala para ela fazer. Então a dica que eu te dou é, ao enviar as objeções, envie também as respostas que você considera nota 10 que ela deveria dar para cada uma das perguntas. Porque quando houver outras objeções semelhantes ou até diferentes da que você treinou, ela vai usar o tipo de respostas que você já imputou nela para criar a resposta com base em referência. Lembre-se, IA sempre trabalha com referência. A IA não cria, nenhuma IA do mundo todo cria do zero, tá? Ela sempre trabalha com referência. Peter, mas eu crio imagens de IA e ela cria sim. Não, ela usa um banco gigantesco de bilhões de referências para aí sim responder aquilo que você perguntou. IA sempre trabalha com referência, ela não cria nada igual o nosso próprio cérebro humano, tá bem? Então eu criei essas objeções aqui, por exemplo, tá caro, não tenho esse dinheiro agora. Olha lá a resposta que eu gostaria que ela desse para cada uma das objeções. Eu aconselho você colocar pelo menos umas 5, mas entre 5 e 15, 20 é ideal, tá bem? A mesma coisa acontece aqui para os links. Por exemplo, eu quero que ela indique o meu link da página de vendas. Vamos supor que esse seja o link da página de vendas. E eu envio o link assim. Não, eu tenho que enviar também a chamada para ação, a CTA, que vai acionar esse link. A IA precisa saber essa informação. Então, esse link, quando for página de vendas, eu quero esse link. Pronto. Agora, já está preparando o seu funcionário IA. E agora, um conjunto lá das 5 IAs estão pegando todas as respostas para criar juntas um único prompt. E fique vendo a qualidade desse prompt. Isso aqui leva 1 minutinho para fazer. É bem rápido. E aí, para fazer os próximos, você pode usar aqui também o gerador para criar os próximos, para as outras etapas do funil, assim como você pode também copiar e colar no outro e só editar as partes que você queira. Olha aqui, já criou aqui, como no nome lá eu dei um nome, mais informações, então eu só vou deixar o nome. E uma dica que eu deixo aqui para você é o seguinte, se você vai colocar, por exemplo, 5 IAs dentro de um único funil e vai chamar todas elas de Isabelle, ou de Maria, ou de João, tanto faz. Eu aconselho você colocar a função, a etapa de cada um aqui na frente, tá? Por exemplo, essa vai ser uma SDR. Então, coloca o nome e na frente o papel dela, a função dela na frente. Porque na hora que você for atribuir e puxar no drop-down, vai aparecer todas as Isabelles. Se você deu o mesmo nome, qual que você vai saber que é a SDR, qual que é a closer, assim fica muito mais fácil de você identificar depois. Se você tiver base de dados, por exemplo, um documento num bloco de notas ou num arquivo de doc, você pode subir aqui para treinar a IA sobre o expert, sobre mim, né? Aqueles documentos sobre mim, FAQ de perguntas e respostas, sobre o seu produto. Usa esses tipos de arquivo para você subir aqui e dar mais ainda capacidade de exemplos para a sua inteligência artificial que você está criando. Então, olha só como foi criado. Criou na linguagem ideal para a IA entender, que é, nesse caso, em Markdown. Row, que é o papel, o perfil dela,
como ela lida com objeções, objetivo, exemplos de atuação. Olha aqui, ó, por exemplo, um infoprodutor insatisfeito com a visibilidade hesita ao saber do evento, achando o investimento alto. O assistente escuta atentamente, reforçando que o retorno pode ser multiplicado com a estratégia adequada. Apresenta o histórico de sucesso do evento e como clientes anteriores transformaram suas experiências em lucro. Através de perguntas direcionadas, o assistente demonstra que a insegurança inicial não se comparava ao potencial de ganho. Resultado: o infoprodutor decide investir reconhecendo que a visibilidade se traduz em vendas e se inscreve para o evento. Então ela dá exemplos aqui de atuação, tom de voz que ela deve fazer, enfim, regras que ela deve seguir, ó, regras específicas, proibições absolutas. Lá embaixo, ó, links que a gente colocou, no caso eu só coloquei a página de venda, você pode colocar mais. Olha lá, ó, como é o CTA e o link. Aqui embaixo você tem a mensagem inicial, que é a primeira mensagem que a IA vai enviar pro lead, tá? Quando ele chegar nesta etapa do funil. Ou melhor, quando chegar na etapa do funil que essa IA tiver responsável por ele. E aí você pode enviar com as variáveis nome, o e-mail e telefone. No caso aqui, o mais usado é o nome. Então, você deve colocar as duas chaves exatamente como está aqui, tá? Copia, cola aqui. Nesse caso, ó, ela já gerou uma ideia de mensagem inicial. Olá, hashtag nome. Então ela vai chamar, se o lead é Peter, como o meu nome, vai chamar olá Peter, olá Aline, olá Pedro, olá Alisson. Ela substitui essa tag do nome pelo nome da pessoa. Aqui é a Isabelle do evento, o código dos eventos virais. Tudo bem? Fico feliz que tenha preenchido o formulário. Nós falamos que ela ia atender após o formulário. O que motivou seu interesse em participar do evento? Aqui ela já está fazendo pergunta de qualificação, tá? Ó, fica essa dica aqui também. Eu sempre vejo IAs assim, ou até chatbot enviando mensagens após cadastro, aquelas mensagens longas que fica na cara que é automatizado. E isso faz com que você simplesmente ignore. Às vezes você nem lê. E quando lê, só o fato de você saber que é um robô, um bot, você nem responde. Então a diferença de um bot, de um robô para uma IA, já é que a IA já faz esse trabalho humanizado. Então aqui, ao invés de você colocar aquele textão, perguntas fechadas, ou falar assim, qualquer dúvida eu estou aqui, tá? É a mesma coisa de pedir para não responder. Então para gerar respostas, você precisa gerar curiosidade. Entra naquele velho ditado nosso da nossa aula aqui. Para boas respostas, exigem boas perguntas. E qual que é uma boa pergunta aqui, por exemplo? Olá, fulano. Olá, Peter. Se eu receber uma mensagem assim, olá, Peter, tudo bem? Aqui é a Isabelle. Tá podendo falar? Isabelle? Isabelle de onde? Eu vou falar, olá, tudo bem, e você? Isabelle de onde? Eu vou perguntar. Aí, tá vendo? Eu já gerou a resposta. Então fica com essa dica, tá bom? Aqui em criatividade, ó, é a criatividade que a sua IA vai trabalhar. Muito frio, ou seja, vai de 0 a 10. 0 é frio total. Isso significa que ela vai corresponder exatamente ao prompt. Qualquer coisinha que sair do prompt, ela não vai falar, não vai raciocinar sobre. É aquele funcionário que você paga para fazer somente aquela coisa e somente aquilo ele vai fazer. Fora aquilo, ele não vai fazer nada. É exatamente isso. Agora, se você coloca em muito criativo, se qualquer coisa que perguntar, se tiver dentro do prompt, ele vai responder dentro do prompt. Se tiver fora do prompt, ele vai viajar, vai criar, como o próprio nome diz. Criativo, que eu aconselho você deixar entre 2 e 5, tá? Então eu sempre deixo entre 2 e 5. Feito isso, clique em salvar, porque se você sair da tela sem salvar, ó, vai perder e vai ter que fazer de novo. Aqui do lado você já pode testar. Eu vou enviar uma mensagem qualquer, só que é o gatilho para acionar. Lembre-se, essa é a mensagem inicial que a IA vai enviar, tá? Aqui para testar, só para acionar ela, eu envio qualquer mensagem. Essa mensagem do usuário não vai existir. É sempre ela que vai enviar lá no WhatsApp, tá? Então aqui vamos testar. Você pode testar e de acordo com as respostas, você pode mexer em alguma coisa aqui ou outra e fica muito mais fácil do que você fazer do zero, né? Então, simule perguntas que o seu público, que o seu lead iria realmente fazer. Então, por exemplo,
que te motivou a querer participar do evento? Então eu coloquei, vi um anúncio e fiquei curioso. Olá, que bom que você se interessou. Ah, e um outro detalhe aqui, tá? Ela não me chamou pelo nome porque aqui eu estou testando, eu não sou um lead. Aqui não é um lead ainda. A gente nem colocou para rodar o nosso funil. Tá? Então agora você já aprendeu como criar os funcionários IA. Eu vou criar cada um deles que a gente vai precisar. Nós já criamos a SDR, eu vou criar a de vendas, carrinho abandonado, pagamento pendente, a de boas-vindas para os pagamentos confirmados e vou fazer também pelo menos umas 2 de follow-up para quem parar em determinado ponto. Como que funciona de follow-up? Se, por exemplo, a IA faz uma pergunta igual aqui, nesse exemplo aqui, e o usuário não responde, aí, depois de um tempo, ela delega para uma IA de follow-up. Ou então, quando o usuário interage, mas ao receber um link, por exemplo, ele não avança, não clica, não acessa a próxima etapa, e aí a IA da outra etapa, como ela está conectada como um pixel na página, ela vai saber que não chegou lá. Então, sabendo disso, depois de um tempo, ela também a gente pode colocar para ela decidir delegar para uma outra IA fazer follow-up. Então eu te vejo na próxima aula.